Vamos fingir que eu não tô praticamente um ano sem aparecer aqui e só continuar de onde a gente parou? Hoje eu vim falar sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. E é o seguinte, eu fiquei sabendo desse livro através de um conteúdo do TikTok que falava basicamente de livros que são de autoajuda sem ser necessariamente de autoajuda. E por que esse conteúdo me chamou a atenção? Porque eu percebi que desde a minha pré-adolescência eu praticamente não li mais nenhum livro de fantasia, nenhum livro de ficção. Todos os meus livros desde então passaram a ser de autoajuda e de desenvolvimento pessoal. O que não é necessariamente um problema, porque eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, acho que agrega demais para diversas áreas da minha vida, mas eu também acho importante para o nosso repertório pessoal, para a nossa imaginação, criatividade, que a gente leia outros gêneros, que a gente faça associações com histórias de personagens, enredos, narrativas, universos diferentes. Então eu vou fazer um pequeno resumo da introdução desse livro, tá? E aí, a partir do momento que for ter spoiler, eu te aviso, caso você não queira saber mais detalhes sobre a história, tá bom? A Biblioteca da Meia-Noite conta a história da Nora Seed, que é uma mulher de 35 anos. Ela tem muitos talentos, mas do ponto de vista dela, não tem praticamente nenhuma conquista. Ela é uma mulher que vive cheia de arrependimentos, tem depressão, ansiedade também bastante, porque ela fica remoendo todas as decisões que ela tomou ao longo da vida. Ela fica constantemente pensando, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse tomado outra decisão, talvez o meu presente seria melhor, talvez hoje eu seria mais feliz, talvez. Então essas possibilidades de vida que a Nora teria se ela tivesse escolhido de forma diferente, é mostrado no começo do livro como um constante lembrete do fracasso dela. Ela encara essas possibilidades não aproveitadas como opções que ela simplesmente desperdiçou. Ela se frustra com ela mesma porque ela tem essa autocobrança, ela faz uma autoanálise constante, mas não é uma autoanálise que parte de um princípio amadurecido, um princípio, assim, de um olhar racional sobre a vida. Essa autocobrança dela parte muito de uma criança interior ferida, sabe? De alguém que precisa ser amada, de alguém que se cobra excessivamente, de alguém que acha que, independente da escolha que fizer, vai ser a escolha errada. Vem de um campo de autodepreciação, que não é muito lúcido, principalmente pelo estado mental que a Nora vive, né? Como eu disse, depressão, ansiedade, enfim. No passado, a Nora nadava muito bem, né? Tanto que o pai dela criou praticamente um projeto para a vida dela, de que ela seria uma atleta olímpica, enfim, ele estava muito animado com essa ideia, treinava ela, só que ela começou a se sentir muito pressionada. E aí, aos poucos, ela foi deixando a disciplina de lado e ela acabou desistindo. Ela sente que essa desistência da carreira de natação fez com que ela se afastasse do pai, fez com que o relacionamento entre os dois se enfraquecesse. E aí, no momento presente do livro, ela tem esse arrependimento porque ela pensa que decepcionou o pai dela, que fez uma decisão errada e que talvez se ela tivesse virado atleta, ela seria muito mais feliz do que ela é hoje. Ela tem essa mesma percepção em relação ao irmão dela. Quando ela era mais nova, ela gostava muito de música, ela cantava muito bem, tocava muito bem, e ela tinha uma banda com o irmão dela. Essa banda começou de forma despretensiosa e acabou escalando muito, começou a fazer muito sucesso. O irmão dela estava alucinado, já imaginando que eles fariam turnê pelo mundo inteiro, enfim, que a fama viria, toda aquela coisa. Mas a Nora começou a ter muita ansiedade de palco e ela percebeu que aquilo, na verdade, não era pra ela, não era o sonho dela. E aí ela desistiu da carreira de música, consequentemente, ela começou a pensar que foi uma decepção pro irmão, que o irmão se afastou dela porque ela acabou com o sonho deles, enfim. A Nora também conhece um cara muito legal, assim, que ela chega a namorar, que é o Dan. E esse Dan tem o sonho de ter um pub, viver nesse pub, morar lá, trabalhar lá, e ela acaba se apropriando desse sonho e sonhando junto com ele. Então eles fazem vários projetos, o Dan pede ela em casamento, só que na véspera do casamento, praticamente, ela desiste de casar com o Dan. Ela dá um passo para trás porque mais uma vez vê que aquilo não é para ela. E é mais um arrependimento que ela carrega, né? Ela pensa, poxa, será que se eu tivesse casado com o Dan, a gente não estaria feliz agora? No pub que a gente projetou? Sendo um casal feliz, vivendo o nosso sonho? E aí acaba que todas essas possibilidades que a Nora escolheu não seguir
no momento presente, voltam na cabeça dela constantemente como um lembrete de que ela é um fracasso, de que ela só fez cagada na vida e que ela escolheu tudo errado. Então, todo o contexto que envolve a Nora no começo do livro está ligado a essa série de arrependimentos que ela foi colecionando ao longo da vida, que fizeram com que, no momento presente, ela se tornasse mais uma figurante, uma espectadora da própria vida, como se os dias passassem e ela ficasse só assistindo e pensando sempre no passado, no passado, no passado. Bom, a partir daqui eu vou entrar em detalhes sobre a história, então se você não quer spoiler, eu sugiro que você pare aqui, mas a gente vai começar a conversar sobre a continuidade do livro e eu vou fazendo paralelo com a minha vida e provavelmente você vai se identificar com isso também, tá? Calma aí, embolou meu colar aqui. Aí. Então, assim, apesar de toda essa energia baixo astral que a Nora vive, toda essa depressão, tem algumas coisas na vida dela que ainda dão algum senso de utilidade para ela. Por exemplo, ela tem um vizinho que já é de idade e ela busca os remédios dele na farmácia, entrega para ele lá na casa dele. Ela dá aulas de música para um rapaz, ela tem um emprego numa loja de música, ela tem um gatinho, portanto ela é responsável por ele. Então esses pequenos papéis que ela desempenha, querendo ou não, ajudam ela a manter-se minimamente sã. Porque ela pensa, eu sou necessária. Só que aí o trem começa a desandar todo, porque a Nora é demitida do emprego dela, o chefe dela basicamente diz que ela é formada em filosofia, tá há mais de anos numa loja de música sem perspectiva de futuro e a cara feia que ela fica, a cara fechada, espanta os clientes, então ele decide demitir ela. Por conta disso, ela acaba se embolando ali na rotina e atrasa pra aula de música, ela liga se justificando com a mãe do menino e ela fala assim, quer saber, Nora, vamos cancelar a aula de música, meu filho já nem tá mais tão interessado e tal, aí ela vai e cancela. Aí isso é até sacanagem, o senhorzinho, o vizinho dela, fala pra ela que ela não precisa mais buscar os remédios porque agora o pessoal da farmácia entrega na casa dele. Enfim, o trem já tava todo ruim, todo desandado. Aí ela tá em casa e recebe a notícia do vizinho dela, o rapaz que mora do lado dela lá, bate na porta dela e fala, então, Nora, sinto muito te dar essa notícia, mas eu vi o seu gato morto, seu gato morreu lá fora. Isso aí, gente, acabou com a Nora. Pensa, a pessoa já tá na bad mesmo, assim, pesada. O pouco que mantém ela viva ainda é tirado dela. Ela começa a se culpar, inclusive, pela morte do gatinho, né? Ela fala assim, se eu não deixasse o gato solto pra brincar lá fora, ele não teria morrido. Então ela já perde o senso de utilidade e aumenta a lista de arrependimentos. Isso pra ela é um gatilho de esgotamento emocional muito grande. Ela não consegue suportar. Se torna pesado demais para ela, e aí ela decide tirar a própria vida. No momento que a Nora decide que não quer mais viver, é aí que começa de fato a história da Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite é um lugar mágico, místico, não sei exatamente como descrever, mas é um lugar que as pessoas que passam pela experiência da morte têm a oportunidade de visitar várias possibilidades de vida que elas teriam. E se elas conseguirem encontrar uma vida em que elas não tenham arrependimentos, elas têm a opção de viver aquela vida. Enfim, elas acabam se esquecendo da vida atual, vira basicamente um déjà vu, assim. Na Biblioteca da Meia-Noite, a Nora encontra a bibliotecária da infância dela, que lá no passado foi a responsável por dar a notícia de que o pai dela tinha falecido. Então, uma pessoa que tem um valor sentimental muito importante para Nora. A Biblioteca da Meia-Noite, fisicamente, é um espaço cheio de livros verdes. Cada um desses livros aqui são opções de vida que a Nora teria. Uma vida em que ela era nadadora profissional, uma vida que ela tinha seguido carreira de banda, uma vida em que ela tinha aceitado se casar com o Dan e vivia num pub, enfim, ela vai visitando várias dessas vidas. Mas tem um livro específico na Biblioteca da Meia-Noite que chama Livro dos Arrependimentos. Ele é um livro bem pesado, assim, inicialmente, um livro denso, e quando a Nora abre, dá uma angústia muito grande nela, porque naquele livro estão listados literalmente todos os arrependimentos que a Nora colecionou ao longo da vida.
Então as palavras mais fortes e maiores são os arrependimentos que mais impactam ela, e os menorzinhos são vários mini arrependimentos. Então o começo da experiência da Nora na Biblioteca da Meia-Noite começa mais ou menos assim. Ela tem o livro de arrependimentos. A bibliotecária fala para ela assim, escolhe um desses arrependimentos. Ela abre o livro, escolhe arrependimento tal. Aí a bibliotecária procura um livro na Biblioteca da Meia-Noite, onde a Nora vai poder experimentar uma vida em que aquele arrependimento que ela escolheu tivesse sido curado. Por exemplo, se ela escolheu o arrependimento de não ter seguido a carreira de atleta, de nadadora, a bibliotecária vai, pega um livro para ela, onde ela de fato se tornou uma atleta olímpica, para que ela experiencie aquela vida, para que ela veja como teria sido. Ela vai vivendo meio que um ciclo. Ela escolhe um arrependimento, ela escolhe uma vida que ela acredita que seria perfeita, mas vivendo aquela vida, ela vê que não é tão perfeita quanto ela imaginou, e assim que ela sente algum arrependimento sobre aquela vida, ela é transportada de novo para a Biblioteca da Meia-Noite e aquele livro some. Então ela não pode revisitar a mesma vida. A regra é só uma vida perfeita, em que ela não encontre arrependimentos ou motivos para ir embora, que ela vai permanecer. Se ela começar a se sentir incomodada, ela já começa a sentir o corpo dela formigando e ela volta lá para a biblioteca. Então a missão dela é procurar até achar um livro perfeito para que ela possa viver dentro dele, viver dentro daquela possibilidade de vida. A Biblioteca da Meia-Noite tem esse nome porque ele é um ambiente, um estado limítrofe, exatamente entre a vida e a morte. E a meia-noite simboliza justamente esse horário de transição, né? Ontem, hoje, amanhã, enfim. Na biblioteca você não tá vivo, mas também não tá morto. Então é justamente esse ponto de transição, esse limite, essa linha super tênue entre um estado e outro. Mas o interessante é que a Nora, durante um dos livros que ela visita, ela encontra um outro viajante, uma outra pessoa que também tá entre a vida e a morte, escolhendo a vida perfeita. E aí ela descobre que não é uma biblioteca para todo mundo. Cada pessoa tem um espaço e um representante dentro desse espaço de acordo com as vivências pessoais. Então a Nora, ela tá em estado de overdose, né? Quando ela decide tirar a própria vida, ela bebe pra caramba, escreve uma carta lá pro irmão dela, ela tá justamente nesse limite entre a vida e a morte. Enquanto a Biblioteca da Meia-Noite permanece estável, ela tem tempo para visitar quantas vidas ela quiser. Mas se ela estiver começando a morrer, se o corpo dela estiver começando a enfraquecer mesmo, a biblioteca começa a estremecer, vira um terremoto sinistro lá e ela percebe que o tempo tá passando. E uma coisa interessante é que assim que a Nora chega na Biblioteca da Meia-Noite, ela fala pra bibliotecária assim, cara, mas eu não quero visitar nenhuma outra vida, eu quero simplesmente morrer. Eu quero acabar com essa sensação, eu quero anestesiar essa dor, eu não tenho utilidade, eu quero morrer. Então, pra ela, o fato do corpo do ambiente tá estremecendo, do corpo tá lutando entre a vida e a morte, isso nem abala ela. Ela fala com a bibliotecária, não precisa, me manda logo pro outro lado, eu não quero ficar aqui em transição, eu quero morrer. Só que à medida que ela vai tendo curiosidade para ver essas outras vidas alternativas, e ela vai aos poucos curando alguns dos arrependimentos dela, ela começa a, aos poucos, ansiar por encontrar a vida em que ela não se arrependa. Então ela chega com uma postura de alguém que simplesmente não quer viver, e ela começa a se transformar em alguém que quer viver sim, só não encontrou o propósito ainda. Isso é muito legal, porque quando você vai vendo a experiência que a Nora tem dentro desses livros, dessas vidas alternativas, você vê que muito dos arrependimentos era uma interpretação totalmente errada dela. Por exemplo, tem uma vida que ela visita que o gato dela tá morto lá também. E aí, quando ela vê que o gato dela morreu, ela volta para a biblioteca transtornada, xingando a bibliotecária. Como que você pode me levar para uma vida em que meu gato morreu? E a bibliotecária fala assim, Nora, todas as vidas em que você tiver um gato, ele vai estar morto. Porque o seu gato nasceu com problema genético, ele ia morrer de qualquer forma. E aí a Nora percebe, caramba, então o meu gato não morreu por minha culpa. O meu gato não morreu porque eu deixei ele ir passear. O meu gato morreu porque ele já tinha uma situação genética. E eu alimentei essa culpa, eu me cobrei tanto, e no final das contas nem era um problema meu. E aí ela também visita uma vida em que ela se casou com o Dan,
E aí ela vê que, tipo assim, o cara se torna extremamente violento, trai ela. Ela nem é tão feliz naquele pub, porque no final das contas era um sonho dele, não um sonho dela. E ela decide, assim, desesperadamente voltar pra biblioteca, porque aquilo era um inferno, e ela percebe, caramba, eu deixei tanto a minha vida presente de lado, pensando que a minha vida com o Dan teria sido melhor. E graças a Deus que eu escolhi não casar com ele, olha que inferno eu viveria. Então, a cada livro que a Nora visita, ela vai diminuindo a densidade do livro dos arrependimentos, e esse é justamente o processo de cura. Claro que na nossa vida a gente não tem uma biblioteca da meia-noite para poder ficar visitando as possibilidades, mas isso nos leva a refletir que às vezes o arrependimento, a autocobrança, ela é uma coisa muito mais idealizada por nós do que de fato representa a realidade. Então, quantas vezes a gente não tira conclusões se baseando no nosso viés, né? No jeito meio doentio que a gente tá olhando para a vida, já muito pessimista, e começa a achar que tá tudo conspirando contra nós, sendo que às vezes não tá no nosso controle. E aí a Nora percebe que ela fez muito bem em não ter se tornado atleta, e não ter casado com o Dan, porque no final das contas, esses eram sonhos de outras pessoas. Em todas as vidas que a Nora visitou, que ela seguiu o sonho de outras pessoas, ela era infeliz. Então, mesmo que o presente da Nora não tivesse sido lá essas coisas, pelo menos era dela. Em todas as outras vidas, ela não vivia a vida dela, ela vivia a vida que os outros queriam para ela. Então, ela foi ficando mais leve, sabe? A cada vida, a cada livro que ela visitava, ela foi se curando, ela foi entrando nesse processo de autoentendimento. E ela foi entendendo também que a vida perfeita não existe. Muitas das coisas que a gente idealiza é baseado em suposições. E suposições que não são nada produtivas, porque é muito perigoso a gente viver nesse campo da abstração, da imaginação. Se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse... Gente, sempre que você tomar uma decisão, você vai ter aberto mão de várias outras. Então, ou a gente tem muita convicção dessa que a gente tomou, ou independente das decisões que a gente vai escolher ao longo da vida, a gente sempre vai ficar olhando para trás. Sabe aquilo que, se você tem certeza, queime todos os barcos? Tem que ser isso, gente, porque entende como que é praticamente um paradoxo? No final das contas, a gente tem que sustentar as nossas escolhas e tentar fazer o melhor que a gente pode com aquilo que está ao nosso alcance, com a circunstância atual, com aquilo que é palpável, com aquilo que é de fato concreto e é a única coisa que a gente pode trabalhar, que é o presente. O ponto alto é que em uma vida específica, a Nora quase ficou. Na cabeça dela, aquela era a vida perfeita, gente. Ela estava alucinada, ela estava amando aquela vida. Nessa vida, ela tinha um marido muito bom. Inclusive, o marido dela é justamente o cara que, na vida presente dela, foi o vizinho que deu a notícia que o gatinho dela tinha morrido. Então, ela tinha se casado com esse cara, e era um cara muito carinhoso. Ela tinha uma filha com ele. E quando ela acordou nessa vida e ela recebeu o amor dessa filha, ela sentiu uma sensação que simplesmente invadiu todo o coração, todo o peito dela. Ela disse que sente um amor que ela nunca sentiu antes e aquilo deixou ela encantada, a família que ela construiu, o marido que a amava, a filha que a amava tanto, a parceria dos dois, dos três, né, como família. Então, diferente das outras vidas que a Nora visitou e ficou, sei lá, no máximo uma semana, nessa ela passou realmente muito tempo. Ela criou um apego pela rotina e aos poucos ela foi se esquecendo da vida presente dela, ela foi se apropriando daquela vida. Ela começa, inclusive, a recuperar memórias da Nora que vivia nesse universo, nesse cenário de casada com filho e tal. Ela começa a se transformar na Nora daquele livro. Daquele livro não, daquela vida, né? Só que aí um belo dia ela percebe aquele formigamento. Aquele formigamento muito conhecido por ela, que acontece quando ela está prestes a voltar para a biblioteca da meia-noite, quando ela encontra algum arrependimento, algum incômodo na vida que ela está visitando. E ela começa a ficar desesperada, ela chega pro marido, para a filha e fala assim: eu amo muito vocês, não me importa o que aconteça, muito obrigada, não sei o quê. Eles ficam sem entender nada, né? Porque assim, no universo deles, o que vai acontecer é que a Nora vai voltar para a biblioteca, mas a Nora daquele universo vai voltar com algum tipo de amnésia, mas a vida vai seguir. Só que para Nora, protagonista do livro,
que pôde vivenciar uma vida tão incrível, era simplesmente desesperador a ideia de voltar para a biblioteca e voltar para aquela realidade terrível que ela vivia. Então, essa é a única vida que ela sente realmente um pesar gigantesco em ter retornado. E aí ela fala com a bibliotecária, eu não entendo, por que eu voltei? Aquela vida era perfeita, eu amava aquela vida, não sei o que, papapá. E aí a bibliotecária vai fazendo um exercício com ela, que é, Nora, para pra pensar, essa vida realmente era perfeita? Não tinha nada que lá no fundo te causava algum incômodo e algum estranhamento? E aí a Nora, agora mais calma, para pra refletir e pensa, realmente, aquela vida era perfeita, mas não era a minha vida. Era como se eu tivesse sido copiada e colada em um ambiente que não é meu. Eu não namorei com meu esposo, eu não gerei a minha filha. É a mesma coisa que você entrar numa sala de cinema em que já tem mais de 40 minutos de filme. O filme pode até ser bom, você pode gostar genuinamente do filme, mas vai ter uma sensação estranha de que eu não participei disso inteiramente. Eu não estava aqui desde o início como todo mundo estava. Essa experiência não foi completa. E foi justamente essa sensação de estar visitando uma vida que não era dela que fez com que a Nora voltasse para a biblioteca da meia-noite. Aí começa a acontecer um plot. Gente, um plot muito legal. A biblioteca da meia-noite começa a desmoronar. Mas dessa vez não é uma sacudidazinha, não. Ela começa de fato a desmoronar. Os livros começam a cair, tudo começa a despencar, a Nora começa a ficar desesperada. E por que isso acontece? A biblioteca da meia-noite existe para quem quer morrer. A pessoa que está lá tentando suicídio e fica naquele limite entre a vida e a morte, para que ela tenha perspectiva. Só que depois de ter vivenciado essa vida tão incrível de casada e mãe, a Nora não quer mais morrer. Então, no instante que ela decide internamente, não convencida por ninguém, não convencida por terceiros, ela decide que a vida vale a pena, ela decide que quer viver, a biblioteca perde o sentido de existir. Então, tudo começa a desmoronar e ela começa a ficar desesperada. Não, por favor, eu não quero morrer. Porque ela está inundada de tanto otimismo, de tanto amor, de tanta vontade de viver. E é esse o entusiasmo que a gente percebe na leitura, né? A Nora, antes, ela tinha uma visão muito pessimista de tudo. A vida dela era em preto e branco. E depois de ter curado os arrependimentos dela e ter vivido uma vida simples, mas carregada de significado, a Nora criou um desejo de viver tão grande. E naquele momento que ela decidiu que ela queria viver, a única coisa que ela precisava não era de uma vida perfeita, não era da decisão perfeita, era tempo. Porque ela sabia que ela poderia construir a vida que ela seria feliz. Porque ela já experienciou tanta vida bosta por causa de decisões que ela achou que seriam super revolucionárias para a vida dela. Ela passou por tantas experiências de vida bosta, ruim, e ela teve uma experiência tão boa nessa última vida que ela decidiu, cara, eu quero viver com o que eu tenho, só me dá tempo, só me dá possibilidade. É muito forte isso. Vou dar um exemplo mais claro. Você tem um relacionamento com alguém, aí você sonha que você terminou esse relacionamento, que você foi traído, não sei o quê. E aí você fica desesperado, uma angústia, e você acorda e percebe que aquilo era só um sonho. Você não acorda muito mais grato pelo seu relacionamento? Nesse dia em específico, você não até releva alguns erros da pessoa? Você não releva, às vezes, a rotina, a chatice? Isso é a sede de viver. Às vezes você sonha que alguém que você ama morreu e você acorda, a pessoa está viva e você é tão grato pela existência dela, sendo que no dia a dia aquilo passa batido. Sempre que a gente tem a sensação de que vai perder algo e a gente percebe que não perdeu, a gente parece que, mesmo que por pouco tempo, acende de novo a vivacidade. A gente olha para o nosso redor e está tudo mais colorido. É sempre assim. Daí que vem esse ditado de perder para dar valor, né? Porque aquilo que está acessível, aquilo que é cotidiano, aquilo que está sempre ali, vai perdendo valor para a gente com o tempo se a gente não fizer o exercício de ser mais grato do que reclamar, de ser mais atento do que só ver a vida passar. Então esse é o natural do ser humano, se acomodar com as facilidades e só perceber o tanto que a vida é boa quando essas facilidades vão indo embora.
Então, voltando pra história aqui, né? A Nora tá no meio daquele caos, tudo desmoronando, tudo pegando fogo, os livros todos queimando. Ela sente que tá prestes a morrer e ela fica desesperada, fala com a bibliotecária: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu quero viver, me dê, por favor, uma chance e tal. E aí, o que a bibliotecária faz? Ela entrega uma caneta pra Nora, só que nisso tudo tá tudo desmoronando, né? Então ela tá lá, soterrada, entrega a caneta pra Nora, fala pra Nora: não se preocupa comigo, eu não vou sentir dor, enfim, só que você só tem uma chance agora. Então pega essa caneta e procura o único livro dessa biblioteca que não tá pegando fogo. E aí começa toda aquela cena de ação. A Nora cai, os destroços caem em cima dela, ela tenta levantar, o relógio que antes marcava meia-noite começa a girar, ou seja, ela já não tá mais entre o limite. Ela já tá praticamente morta. Ela tem poucos segundos para sair dali. A porta sumiu tudo. Ela só tem que achar esse livro e tentar pela última vez, senão ela realmente vai morrer. Então esse caos, ela corre, tropeça, a caneta vai para lá, enfim. Esse momento em que tudo desmorona simboliza justamente a luta interna que a Nora está sofrendo. A luta do corpo dela em estado de overdose, decidindo se ela vai viver ou vai morrer. É ela lutando contra a depressão, os arrependimentos, as dores, as falhas. É literalmente ela escolhendo viver apesar da imperfeição. Não é mais a Nora que odiava a vida, é a Nora que está disposta a viver aquela vidinha medíocre que ela tinha mesmo. Ela não quer nenhuma das vidas incríveis ou praticamente incríveis das prateleiras, porque nenhuma daquelas vidas é dela de verdade. A única coisa que a Nora quer nesse momento é voltar para aquela vidinha de bosta que ela achava que tinha. O mesmo lugar, as mesmas pessoas, desempregado, enfim, todo aquele caos. É só isso que ela quer nesse momento. Então simboliza muito essa luta interna. O corpo querendo viver, mas principalmente a mente decidindo se quer ficar ou não. Enfim, ela consegue recuperar a caneta, ela acha o tal do livro que não tá queimando, né, em meio aos outros, só que quando ela abre, o livro tá em branco. Por que o livro tá em branco? Porque é a história que ela precisa escrever. Não é nenhuma história que tá pré-escrita, não é nenhuma vida paralela, é a vida dela. O que ela vai fazer a partir de então só depende dela. Então o livro tá em branco porque o futuro ainda não foi escrito. E aí ela escreve lá: Nora está viva, Nora quer viver, ela tenta tudo, mas nada funciona. E aí ela decide escrever: eu estou viva. E aí finalmente acaba toda aquela confusão, a biblioteca para de desmoronar. E por que isso funcionou? Porque ela não tá falando em terceira pessoa, ela tá assumindo o protagonismo da própria vida. Não é uma vida de uma outra Nora que ela tá visitando, é a vida dela, então ela tem que escrever em primeira pessoa. Então, no momento que ela escreve isso, ela retorna ao quarto dela, onde ela tava quando tentou se matar. Só que ela, assim, ela tá muito mal. Ela tá com uma dor de cabeça, ela tá zonza, ela tá com a boca seca, ela vomitou a cama inteira, ela começa a se arrastar pelo quarto gritando socorro, e não tem ninguém lá, porque ela mora sozinha, né? Aí ela consegue ir pra casa daquele senhorzinho, vizinho dela, ela bate na porta, isso é tipo 3 horas da manhã, e aí ela só consegue ter energia pra falar: eu cometi um erro, eu fiz besteira, por favor me ajuda. Ela vai e desmaia. Graças a Deus, o senhorzinho consegue ligar pra emergência e ela acorda numa cama de hospital, e aí ela passa por uma entrevista com um psiquiatra, onde ela escolhe não falar nada sobre a Biblioteca da Meia-Noite, para não pensarem que ela é besta, né? Que ela é louca. E aí ela fala sobre questões de arrependimento, de depressão, de ansiedade que ela tinha, mas ela oculta toda a experiência de pós-morte que ela teve. Pela primeira vez, ela sente uma coisa diferente, muito forte dentro dela: a gratidão por estar viva. E a vida dela não se transformou magicamente. Ela acordou na mesma cidadezinha pacata que ela odiava, com o mesmo cérebro condicionado à depressão. Quando ela acordou, ela ainda estava desempregada. Então não foi a vida que mudou, foi a Nora que mudou. As experiências que ela teve fizeram ela mudar. Ela tirou uma venda dos olhos e passou a enxergar todas as bênçãos, todas as maravilhas que circulavam ela, e ela só ignorava porque estava presa no passado. Como a Nora conseguiu viver várias vidas, ela também pôde ver o potencial que ela tinha para ser o que ela quisesse. Ela viveu a vida em que ela tinha se tornado a melhor nadadora do país dela. Ela viveu a vida em que ela tinha seguido a carreira como cantora e estava fazendo turnê no mundo inteiro com uma banda de sucesso.
Ela tinha vivido tantas vidas e isso deu para ela um sentimento de capacidade mesmo, um sentimento de eu consigo. Então, olha a mudança de perspectiva. As possibilidades que antes eram vistas pela Nora como lembretes constantes de arrependimento, agora passam a ser vistas como oportunidade. Isso enche o coração dela de esperança. Ela viu que tinha potencial para ser cantora, bióloga, professora, o que ela quisesse, mas de nada ia adiantar ter potencial se ela não tivesse vida. E isso nos leva a pensar que a única coisa que a gente precisa, de fato, é estar vivo, é ter saúde. O resto a gente corre atrás, gente. O resto tá aqui pra gente conhecer, pra gente explorar. Quantas vidas a gente pode criar pra gente se a gente tomar uma decisão hoje? A história da Nora termina dessa forma, né? O irmão dela vai visitar ela no hospital, diz que ama muito ela, pede desculpa por ter se afastado, explica sobre o relacionamento que ele teve, que ele estava triste. Aí a Nora entende que o afastamento não teve nada a ver com o fato dela ter saído da banda, que foram circunstâncias pessoais do irmão. Enfim, ela volta para a mesma vida dela, só que com a perspectiva diferente, com mais otimismo, e as coisas começam a andar. Ela volta a dar aula de música, a vida dela começa a movimentar. Ela olha para o vizinho dela e pensa, talvez eu aceite aquele pedido que ele me fez para sair para um café. Porque ela viveu uma vida em que se casou com ele e foi muito feliz, né? Então, qual que é a grande transformação que acontece na Biblioteca da Meia-Noite? A transformação interna. A nossa perspectiva, a forma como a gente vê o mundo. E esse livro me tocou muito porque eu também já tive um episódio de depressão na minha vida, muito, muito forte. E quando a gente tá nesse estado, mesmo a coisa mais extraordinária pode acontecer do nosso lado que não vai nos atingir. É como se a gente estivesse em um estado de transe, inerte a qualquer estímulo externo. A gente só consegue pensar no quão cansativo é acordar e viver mais um dia. E o que me fez sair disso, claro, não substitui tratamento, não substitui acompanhamento, eu tô falando de uma experiência pessoal. Eu assumi a minha vida como um projeto e eu passei a ter, aos poucos, assim como a Nora, eu fui me curando, e eu passei a ter entusiasmo pela vida. Quando alguns ciclos se fechavam, eu vivia aquele luto, mas não com o sentido de minha vida acabou. Era mais com o sentido de eu tô me despedindo de uma versão minha que não existe mais. Mas eu tô tão animada para conhecer a versão nova. Para pensar na sua vida. Vamos supor, uma amizade importante que você tem, uma pessoa que você conheceu, que você está se relacionando. Faz o caminho reverso. O que você precisou fazer para chegar até essa pessoa? Às vezes, um evento que você foi, às vezes, um passeio com o cachorro que você decidiu dar. Olha como que uma decisão pequena desencadeou tantas coisas boas na sua vida. E é essa a possibilidade que a gente tem todos os dias. Quando a gente acorda, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas assertivas que vão nos levar para um futuro que, apesar de desconhecido, tem tudo para dar certo. Não é um otimismo forçado que ignora a realidade. E veja bem, eu sou uma pessoa muito racional, muito racional. Mas mesmo com a racionalidade, eu consigo entender que se eu cultivar bons hábitos, mesmo que eu não tenha possibilidade de prever o futuro, eu reduzo muito as chances de ser um futuro ruim. Porque algumas coisas a gente não precisa de evidência ou de uma biblioteca da meia-noite para saber. Se eu bebo todos os dias, se eu uso droga, se eu tenho hábitos ruins, se eu fico buscando tapar buraco com pessoas e eu acrescento o longo prazo dentro desses hábitos, eu vou ter um futuro frustrado, não tem como. Não tem como eu colecionar uma vida inteira de decisões ruins e achar que magicamente meu futuro vai ser bom. Mas se eu faço a minha parte de me desenvolver um pouquinho todo dia, de cuidar do meu corpo, de me desenvolver, de fazer algo que me diverte, de ter paixão pela vida, se eu faço isso todos os dias, a chance de que meu futuro seja bom é muito maior. E a gente precisa ter esse pé no chão, sabe? Principalmente agora em épocas de rede social. Quantas vezes a gente achou que
Ah, não, eu vou ser verdadeiramente feliz quando eu tiver o corpo daquela influenciadora. Eu vou ser verdadeiramente feliz quando eu tiver o carro que aquele cara tem. Sabe aquela coisa de a grama do vizinho ser sempre mais verde? Mas a problemática disso, principalmente em relação a redes sociais, é que a gente compara o nosso backstage com o palco de alguém. Porque ninguém é obrigado a mostrar as fragilidades e os lados ruins da internet. Via de regra, todo mundo expõe na internet momentos felizes, conquistas, né? Só que como a gente só vê isso, a gente acha que a vida das pessoas se resume àquelas coisas que elas postam. As pessoas não postam a rotina chata, o sacrifício, a disciplina, as decepções. Posta, gente, não tem que postar. Cabe a gente, como adultos, ter responsabilidade de interpretar que aquilo é um pequeno recorte da vida de outra pessoa. Que ela tem as frustrações dela tanto quanto a gente tem. E esse é o grande perigo, a grande lição que o livro traz, né? A gente fica achando que a vida perfeita tá sempre em outro lugar. Em outra versão de nós, em outra escolha, em outra realidade. Enquanto isso, a única vida que realmente importa, que é a que está passando agora, que é onde a gente tem controle, a gente deixa passar, a gente assiste, a gente se torna figurante, a gente se torna a nora dentro de uma vida que não é dela. Fora que muitas vezes a gente projeta desejos que nem são nossos, não te supre como você achou que iria suprir. Justamente porque aquilo nunca representou o que de fato você queria. Você terceirizou, você projetou os desejos e conceitos de felicidade de outra pessoa na sua própria vida. E aí entra naquilo, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Você anseia tanto aquela vida perfeita que você idealizou com base em achismos, que quando você conquista ela, você fica entediado porque aquilo não representa nada de quem você realmente é e do que você gosta. Eu cheguei à conclusão que a vida não precisa fazer sentido. E olha que para uma pessoa racional falar isso foi difícil. Quando a gente vive sempre em busca de resposta, eu quero resposta, resposta, resposta. Primeiro que isso já exigiria que a gente tivesse em um nível de entendimento que a gente nunca vai chegar. Eu acredito em Deus. Eu querer ter resposta para tudo é querer me colocar no patamar de Deus, não vai acontecer. Então eu parei de buscar a resposta e eu me concentrei a simplesmente viver. E é uma coisa que o livro fala, né? A vida não precisa de um sentido, a vida precisa ser vivida. Porque é vivendo que a gente vai se curando, se conhecendo melhor, amadurecendo. É na prática, na experiência empírica, que a gente vai aprendendo a fazer as coisas por aqui, que a gente vai tomando decisões melhores. O que não dá é a gente perder uma vida inteira para aprender alguma coisa. O nosso tempo aqui é muito finito. A gente não é a Nora Cid, a gente não tem uma biblioteca da meia-noite, a gente não tem a possibilidade de visitar as várias versões de nós, as várias vidas que a gente poderia ter tido para finalmente dar valor para o que a gente realmente tem. Nós não temos essa opção. A vida é aqui, é agora. É o que a gente pode fazer com o que tem na nossa mão. Ah, minha rotina é chata, meu trabalho é chato, eu ganho pouco, eu tenho que pegar ônibus. A gente vai reclamar. Reclamar faz parte do ser humano. O problema é se viciar em reclamar. Assim como a Nora Cid se viciava em se arrepender. Viver falando do que falta, do que eu perdi, do que eu deixei de ter. Quando a gente começa a gastar mais energia vendo aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente conquistou, as bênçãos diárias que a gente vivencia, a perspectiva muda totalmente. E não é papo de co-criar a própria realidade, porque eu nem sei se eu acredito nisso, não sei como funciona. Mas uma coisa é fato. Quando você enxerga a sua vida por um viés mais otimista e mais grato pelo que você tem, ao invés de reclamar daquilo que você não tem, isso atrai muita abundância. A vida começa a fluir. Você fica até ansioso pelo próximo dia, como se você estivesse dentro de uma série da Netflix, você é o personagem principal, e a cada dia é um novo episódio, a cada ciclo é uma nova temporada, com novos integrantes, com novos cenários. Você cria entusiasmo pela sua vida, principalmente quando você percebe que nessa série você tem poder de escrever o próximo capítulo, o próximo episódio, enfim, o que você quiser. Então, assim como a Nora Cid, dentre todas as possibilidades de vida que ela tinha para escolher,
decidiu voltar para aquela vida chata e imperfeita que ela tinha, nós também vamos sofrer, nós vamos viver lutos, perdas, dias difíceis, mas ainda vamos ter vida. Enquanto a gente tiver vida, a gente tem possibilidades. Eu não sou uma especialista em literatura, não tenho nenhum profissionalismo em relação a isso, sou apenas uma entusiasta, mas eu gosto muito de ler livros que têm algum impacto na minha vida. E a Biblioteca da Meia-Noite veio em um momento excelente, onde eu quase caí na armadilha de pensar: e se eu não tivesse tomado essa decisão? E se eu tivesse feito tal coisa? E aí eu lembrei que a única coisa que eu posso controlar é o meu presente, é o que eu tenho agora, então eu preciso fazer valer a pena. Eu espero que você goste dessa leitura, eu recomendo demais. E aí, como designer, que aí tá dentro da minha área, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu percebi desse livro. Duas, na verdade, mas eu só vou conseguir mostrar uma. Esse livro, quando tá à noite, os livros ficam neon, ficam iluminados, assim como a Biblioteca da Meia-Noite. Todos os livros são verde fluorescente, lá tá de noite. Eu achei um detalhe muito legal. E se vocês repararem, o livro tem vários livros aqui, ó, verdes, brancos, mas só tem um que se destaca. Eu vou deixar vocês perceberem, ó. Esse aqui. Esse é metalizado, tá vendo? É o único livro que se dstaca. A minha teoria é que esse aqui é o livro da vida presente da Nora Cid. Ou pode ser o livro de arrependimentos também. Mas como no final da história a Nora precisa encontrar o único livro que se destaca no meio da multidão, que é o livro da vida dela, o livro da vida raiz, eu acho que é esse aqui. Então, muito legal o trabalho de design que fizeram nesse livro. Cheio de detalhes que poderiam passar despercebidos por uma pessoa distraída. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da resenha. Amei muito esse livro. 5 estrelas totalmente. Enfim, é isso. Um beijo.